Bom, nosso vídeo de hoje vai ser sobre o medo do desconhecido. Eu queria que você falasse mais pra gente sobre esse medo que as pessoas têm sobre algo desconhecido. Bom, quase todo medo, ele está relacionado ao desconhecido. Quase todo medo está relacionado ao desconhecido. Por exemplo, ou você tem medo de algo que você desconhece fora de você, à tua volta, ou você está com medo de algo que você desconhece dentro de você. Quando você tem medo de algo à tua volta, por exemplo, imagine você num local, você chegou, você entrou num bairro de uma cidade grande. Chegou numa cidade grande, você nunca visitou, uma cidade com fama de violenta, e você entra no bairro, se perde dentro de um bairro, você vai ficar com medo? A gente fica, não sabe onde está, né? Está no desconhecido. Sim. Você perdeu a sua base de segurança. Quando é um fator interno, está ligado, por exemplo, a uma reação que você tenha que você não sabe por que você reage daquele jeito. E você fica com medo muitas vezes de alguma coisa acionar aquela tua reação que traz esse medo em algum comportamento de uma outra pessoa, ou de repente, determinada situação desperta em você uma agressividade. Você, quando desconhece a origem disso e como trabalhar isso daí, você sabe que você tem um comportamento que você precisa mudar, mas muitas vezes você não consegue mudar. Então você nunca sabe quando esse seu comportamento indesejado vai aparecer. Isso é o medo de um desconhecido dentro da pessoa. Então todo medo, né, assim, praticamente todo medo está ligado a um tipo de fator desconhecido. E isso daí pode travar a pessoa. E acontece da gente ter medo de ter medo do desconhecido? No caso, assim, que eu pergunto, por exemplo, a gente muda de país, eu saio do Brasil e vou morar nos Estados Unidos. Primeiro que eu tenho medo, insegurança, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Mas aconteceria de eu ter medo de chegar lá e ficar com medo de tudo e acabar me fechando? Sim ou não? Bem, Uma mudança dessa gera ou não gera desconforto? desconforto, Insegurança. sim. Esse desconforto está ligado ao quê? Ao medo. Ao medinho do desconhecido. Tudo aquilo que você se lança novo, e o novo é o desconhecido, aquilo que você nunca fez antes, dá ou não dá o medinho antes de fazer? Dá. Se você nunca fez, é um desconhecido. Você não sabe o resultado que vai dar. Vai para uma entrevista de emprego, dá um friozinho na barriga? Sim. É o medo de um desconhecido. Na hora de uma prova, sempre. Não tem Na hora como. de uma prova, na hora que você, como você falou, muda para um país, na hora que você muda de carreira profissional, na hora que você muda de empresa, o que será que eu vou encontrar lá? E pode acontecer de a gente, ao invés de encarar, a gente travar? Acontece muito. Quando que a pessoa trava? Quando esse desconhecido externo encontra com o desconhecido interno. Então eu não sei por que eu sinto um desconforto. Sentir um desconforto a pessoa vai sentir, é o estresse. Tá ligado ao estresse? Mas quando esse desconforto é desproporcional àquilo que você vai enfrentar de desconhecido, aí é quando o fator externo, o desconhecido externo, encontra o desconhecido interno. E aí começa a gerar uma série de situações desconfortáveis que fogem ao controle. E quando isso foge ao controle, a pessoa só tem uma saída para resolver isso daí. Descobrir por que o desconhecido causa tanto descontrole. E provavelmente isso é um programa padrão que está instalado lá na mente. E esse programa padrão foi instalado quando? Em algum momento da sua vida passada. Então tem como eu trabalhar para não sentir esse medo, naturalmente eu vou sentir porque é uma defesa. Sentir medo é natural. A desproporção do medo em relação ao fato à sua frente é que não é natural. Que é quando a pessoa acaba sucumbindo ao medo. Sentir, eu vou sentir de qualquer maneira. Sim, tem uma frase que muitos palestrantes motivacionais usam, né?
Sentir medo é natural, sucumbir a ele não. Por isso que eu não gosto do termo motivacional, eu gosto do transformacional. A questão é, o que faz sucumbir a ele? Se só falar que sucumbir ao medo não é natural, isso não basta, não resolve nada na vida da pessoa. O que faz com que a pessoa acabe sucumbindo ao medo? É o desconhecido interno. É um fato que num determinado momento da vida do ser humano, aconteceu lá no passado, às vezes no útero, às vezes na infância, às vezes na adolescência, que toda vez que ele se depara, às vezes foi um evento desconhecido, uma primeira experiência traumática, e aí toda vez que ele tem uma primeira experiência em um determinado assunto, aquela experiência, primeira experiência traumática que está guardada lá na mente inconsciente, é acionada como num gatilho, vindo nesse gatilho, aciona aquele medo, todo aquele trauma, todo aquele momento indesejado e desconfortável, traz à tona como se fosse agora, nesse evento. E aí a pessoa trava. Isso acontece muito, que eu cito no falar em público. Então uma criança que ouviu cala a boca tal, e a professora falava, né, aquela velha história, né, vem aqui na frente, vai se ficar falando aí no fundo, vou trazer para falar aqui na frente, quer dizer, é punição. E aí a criança vira um adolescente, como adolescente já tem aquilo que falar em público é ruim, trava na frente dos coleguinhas, todo mundo ri e faz piada. É uma primeira experiência traumática? Toda vez que a pessoa vai para uma primeira experiência, depois ela tem esse problema de travar. E ela nem lembra que a origem disso está lá na infância. Então, na verdade, eu não tenho como deixar de ter medo, de sentir o medo. Eu tenho como aprender a controlá-lo. Isso sim. A controlá-lo. O medo é natural. Você pega um lutador. Você imagina esses lutadores de UFC, de boxe, você vai pegar um brutamonte do outro lado. Dá ou não dá medo? Você vai pegar lá, o cara pode estar super preparado. Vai pegar o Mike Tyson, né? Porque o Mike Tyson estava no auge. Dá ou não dá o medo? Dá, claro. E aí, a hora de encarar lá que tá o juiz ali, os dois ficam um olhando nos olhos do outro. Olha, travei, vou embora do ringue. Não acontece isso. É enfrentar o medo e ver o que dá. Você se preparou para isso. Agora, quando um lutador desse sai correndo do ringue e volta pro vestiário e fala, eu não sou capaz, aí tem alguma coisa lá no fundo. Tem alguma coisa lá dentro dele que, em combinação com esse medo exterior, está bloqueando as atitudes dele. Porque o medo é normal e é necessário esse medo para descarregar a adrenalina, para fortalecer os músculos para aquela ação, para dilatar a pupila, para melhorar ali a tua percepção visual para saídas, para isso e para aquilo. Ou para a própria defesa, né, do corpo. Para a própria defesa do corpo. Agora, quando isso é uma descarga que trava o ser humano, tem coisa lá dentro para ser trabalhada. Frio na barriga, por exemplo, falar em público. Eu sou uma pessoa que o tempo todo tô na frente de uma plateia. Vira e mexe dá um friozinho na barriga, dependendo da plateia. Cada lugar é um lugar. Cada lugar é um lugar, cada plateia é uma plateia, cada evento é um evento. Só que, começo a falar, descarregou, acabou, vamos embora. Às vezes dá friozinho na barriga de gravar um vídeo aqui. É um assunto, às vezes, desconfortável, mas o hábito e conhecer de onde vem isso faz com que você enfrente e supere tranquilamente. Eu já ouvi ator até falando, né, que faz teatro, mas que todas as vezes sente o medo. Tinha um piloto, quem assistiu aquele filme Rush, que era o Nick Lauda com James Hunt, um filme de Fórmula 1. Sim. Tinha um piloto da Fórmula 1, que é o James Hunt, que é retratado no filme. Toda a corrida, antes da corrida, a tensão dele era tão grande, porque naquela época, nos anos 70, morria 2 pilotos por ano quase, na Fórmula 1. Não é igual hoje, que praticamente não tem morte. E o James Hunt, antes de cada corrida, ele vomitava de tensão, para descarregar a tensão. O tamanho era a tensão que ele sentia antes da largada. Então, antes de ele entrar no carro, ele soltava tudo aquilo ali. Não forçado. Não forçado, vinha, a tensão era tão grande, aí ele entrava no carro, pronto, acabou. O normal Então cada um reage de uma forma. Normal que a gente vê as pessoas falando é que solta a barriga, né? Solta a barriga. Dor de barriga.
Né? A pessoa é o psicossomático, mente e corpo estão interligados. Então, se a mente não está legal, ela reflete no corpo. O corpo não está legal, você fica legal na mente? Não. Também não. Está interligado. E aí dá a reação ali fisiológica na pessoa. É engraçado, né? A gente fala assim, o medo do desconhecido. No entanto, um ator, todas as vezes que ele vai entrar no palco, ele sente o medo. Já não é desconhecido, ele já sabe, ele vai lá e vai atuar. Me diz uma coisa, a plateia é a mesma? Na plateia, não. Então uma plateia desconhecida. É o novo. Você não sabe o que vai acontecer naquele momento. Muitas vezes que eu vou fazer ali, ministrar uma palestra, um treinamento, eu sinto a diferença de um público para outro público. Pega o Power Evolução, por exemplo. Toda a turma do Power Evolução é diferente uma da outra. E eu sinto isso, aquele primeiro impacto. Mas, como eu estou bem resolvido, essa situação ela não sai do controle. Mas numa outra situação, por exemplo, eu dirijo na chuva, dirijo na terra, dirijo no asfalto, dirijo e tenho um prazer enorme em dirigir um automóvel. Aí eu vi esses dias um vídeo na Bolívia, uma estradinha, que é numa montanha, que os ônibus quase despencam, lá de cima às vezes despenca, caminhão. Eu já dirigi caminhão, me coloca para dirigir um caminhão naquela estrada, eu vou ter medo. Vai ser um medo que pode alcançar, de repente, uma situação desproporcional. Que o risco ali é muito maior. É o desconhecido. Sim. Eu dirigir na Dutra é fácil. Aqui na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo-Rio, que é a nossa região. Aqui tem gente que está até de fora do Brasil assistindo os vídeos. Inclusive a gente vê assim, pelo menos a maioria, né, tem medo da morte. Por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Então, a morte é o seguinte, é o desconhecido. Exato. Todo mundo, tem aquela frase que eu gosto muito, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Então. Por que ninguém quer morrer? Porque a pessoa não sabe se ela vai ver Deus. Não é certeza? De duas uma, ou a morte fechou os olhos, fica uma escuridão eterna e acabou, você não existe mais. Né? Vamos dizer assim. Sim. Ou você vai continuar de alguma forma. Se acabou, tem gente que tem medo desse acabar. Pô, eu quero existir. É gostoso existir. É gostoso experimentar. E se a vida continua? Meu Deus do céu, como que vai ser a continuação desse troço depois? É o desconhecido, por isso que gera tanto medo. E você pega uma letra do Raul Seixas, que eu acho muito legal, que o refrão é o seguinte: morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. O segredo é o quê? É não saber o que vai acontecer depois. É o desconhecido. Exatamente. E é o medo que gera a morte, gera um pânico nas pessoas. O problema não está na morte, né? Não é o morrer, e sim o que vai acontecer depois. Aí eu converso com outras pessoas, a pessoa fala: não tenho medo da morte, eu tenho medo como que eu vou morrer. Como que eu vou morrer é o quê? Desconhecido. Também. Tu não sabe como vai ser. Exatamente. Tudo aquilo que se você pegasse, não, olha, Fabiana, vem cá, eu vou passar um vídeo agora, você vai saber como que você vai morrer, para onde você vai, como que vai ser, tudo. Você ia ter medo? Você já sabe. Você já sabe. Vai ser meio estranho isso. Né? Eu falo pra você, olha, você vai daqui na sala ali, senta no sofá e volta. Você vai ter medo? Não. Não, você já conhece o procedimento. Sim. Então, o medo do desconhecido é algo natural. E sempre você vai ter medo de algo desconhecido. É uma nova experiência que gera medo, que gera um frio na barriga. Senão, não geraria. Você tem medo de cozinhar o feijão? Não. Por quê? Porque eu já sei fazer. O procedimento é o mesmo, não é? Sim. Não tem desconhecido nessa hora. O Agora, risco de eu errar, eu já sei fazer. ok. Agora pega e vai cozinhar feijão num fogão ultra potente que você nunca usou, com uma panela de pressão que você não conhece, mas você dá uma olhadinha, você vê que aquela panela parece que é borracha e sei lá o que, não está bem.
e te dão ingredientes que você nunca usou e você não pode usar aqueles que você está acostumado a usar. Vai sentir um desconforto? Sim. Vai sentir um medinho de errar? Uhum. Ou de explodir lá o fogão, ou de explodir a panela? Com certeza, né? Tá aí. Ah, mas cozinhar o feijão não é desconhecido, mas a forma de se fazer os ingredientes, os recursos que se tem já mudou, já virou um desconhecido. Isso acontece muito no primeiro dia de emprego, Sim. primeiro dia de aula, Sim. você não sabe como que vai ser, os professores, Sim. a turma, né? Ai, se eu vou conhecer alguém, não conheço ninguém. Uhum. A gente fica assim seguro. E de serviço no emprego, principalmente, né? Medo da prova. Pessoas às vezes têm diarreia no dia da prova porque você não sabe quais são as questões que vão cair. Será que é aquela que eu estudei? Você vai fazer um concurso, dá um frio na barriga ou não dá? Sim, mas é engraçado que às vezes você está tão preparado e mesmo assim a gente sente medo, mesmo sabendo que você sabe tudo. Aí é que tá. Por que causa isso? Você não sabe como que vai ser elaborada a questão, às vezes confunde a mente. Você não sabe quais questões vão cair. Mas se eu estou segura de que eu já sei tudo, independente da maneira ou qual a questão, Pois é. eu vou saber e eu sinto medo. Aí é que tá. Quando você sabe tudo, estudou, está bem preparado, você vai sentir o medo. Só que esse medo, a hora que você pega a primeira questão, opa, tum. A segunda, tum, baixou a adrenalina. Relaxa, é verdade. Agora, a primeira complicou, segunda pior ainda, a terceira, aí, se você ficar pensando nas três primeiras, provavelmente você vai comprometer a prova inteira. Aí acaba esquecendo as outras que você já sabe. As outras que você já sabe. Verdade. Então, todo medo tá, eu falei quase todo, mas vamos agora, que a gente já discorreu sobre o assunto, parar para pensar. É quase todo ou todo medo está ligado a algo desconhecido? Todo medo. Todo. Ou todo desconhecido dá medo, né? E você tem a parte que você desconhece à sua volta e a parte que você desconhece dentro de você. Quando os dois se unem, aí vem o pânico. Sim. Uhum. Aí fica desproporcional. Verdade. Então o trabalho sempre está em torno do autoconhecimento, que gera inteligência emocional, que gera os resultados desejados, que reforçam as crenças positivas e que reforçam as atitudes necessárias para gerar os resultados, e aí entra naquele ciclo que a gente sempre fala. Aprender o controle, né? O controle emocional. Tá certo? Então, teve um momento de pânico, teve um dia que não deu certo, beleza, não quer dizer que isso vai se repetir. Algo indesejado no passado não garante que todas as experiências futuras serão indesejadas. Mas para que não continue esse ciclo de resultados indesejados, é preciso que a pessoa faça uma autoanálise e entender. Bom, esse fator que gerou esse medo, que gerou o resultado indesejado, é um fator externo ou interno? Externo. Essa é a análise, nem sempre. Por que não? Nem sempre. Às vezes, o fator externo é conhecido. Mas um determinado momento no fator conhecido dispara um gatilho de algo desconhecido que está relacionado a um evento lá do passado que gerou um trauma e que o seu inconsciente associou muito parecido com esse, ou seja, vai dar aquele resultado que deu aquela vez que você sentiu todo aquele desconforto, aquela dor, aquele medo, e aí trava você diante de algo que externamente é conhecido, mas internamente gerou um gatilho desconhecido. Mas o normalmente, né? Normalmente é externo. Fatores externos, tá certo? Sempre estão associados ao medo desconhecido, fatores externos desconhecidos, mas o fator interno desconhecido é o que mais influencia. Por exemplo, quando eu descubro qual é o fator interno desconhecido, foi porque quando eu estava na primeira série eu tirei 0 na prova e minha mãe me deu uma chinelada que ficou marcada. Eu fiquei 1 semana sem sair de casa, de tão roxo que ficou minha perna. E aquilo doeu tanto, porque eu não sabia por que eu estava apanhando. Só porque eu fui mal numa prova, eu nunca tinha apanhado tanto na primeira série. Só que a pessoa às vezes não lembra do evento. E aí ela está na prova da faculdade e estudou, e por um acaso
de repente o apagador cai da mão do professor, e naquele dia, aos 7 anos, o apagador tinha caído da mão do professor, olha só, nem lembrava, mas o inconsciente grava tudo, lembra da fita? Tá tudo gravado lá dentro. Às vezes o apagador caindo no chão é o gatilho que faz a pessoa inconscientemente, ou seja, ela não percebe consciente, ela não tem consciência disso, mas o inconsciente busca lá e começa a tremedeira, sendo que você estava todo preparado para aquela prova. Enquanto você não descobrir que a questão é o apagador, isso pode acontecer toda vez que o apagador cair no dia da prova. Estou dando um exemplo aqui, né, hipotético. Aí quando você descobre que é isso, e joga luz, deixou de ser desconhecido o fator interno, pode cair apagador, pode cair canivete do céu, chover canivete, que você não vai ter esse medo mais, porque você já sabe que a origem foi uma coisa que não quer dizer que toda vez que um apagador vai cair, você vai apanhar quando chegar em casa. Legal, esse exemplo ficou bem claro, bem explicado. Muito bom. Então o fator interno, muitas vezes, ele é o que trava mesmo o ser humano. E o fator externo, se o fator interno estiver bem resolvido, né? Por exemplo, fator externo, você vai perguntar, esse fator é interno ou externo? Às vezes o fator interno é o quê? Eu não estudei suficientemente para a prova. E se eu descubro isso, na próxima eu estudo. Já eliminou um fator interno. Fator externo, qual a questão que vai cair na prova? Vai ter pegadinha ou não vai? Como eu faço para saber se ele é interno ou se é externo? Fazendo uma autoanálise. Se é um fator externo e você identificou ali o que aconteceu aqui que eu travei nessa prova? As questões estavam diferentes da maneira como ele passava no livro. No livro a gente aprendeu, tudo bem, a mesma coisa, mas no livro a pergunta era de um jeito, na prova ele colocou totalmente diferente. Isso é um fator interno ou externo? Interno. Hein? Interno? Externo, a questão mudou, é algo fora de você. A maneira de colocar a questão, quem fez isso foi o professor. Ele inverteu a questão para te confundir. Agora, a questão foi igual do livro, mas de repente deu uma travada, eu não conseguia lembrar a resposta. Se a questão foi igual que você estudou durante as aulas, e você por algum motivo esqueceu e você acertava essa questão, tem um fator interno aí. Ah, tá. Então não seria, como é que eu vou dizer, assim, não teria motivo para você ter esquecido. Não teria Se motivo. foi igualzinho, você estudou, não tem. Exatamente. Quer dizer, tem algo estranho Exatamente. acontecendo. Então você tem que saber se é externo ou interno. Se entendi. for externo, você começa a se preparar para possíveis surpresas externas que um professor possa criar. Estou dando exemplo aqui só de uma questão de prova, por exemplo. Mas se for interno, talvez eu precise fazer uma reprogramação mental, fazer uma análise, fazer uma terapia, um curso, buscar esse conhecimento ou mergulhar em mim mesmo em questões, buscando respostas. E esse é o ponto. Certo? Certinho, perfeito. Mais alguma coisa? Não, acho que ficou muito bom os exemplos que você deu, ficou bem nítido, assim, a explicação foi muito boa. Ok, então dá um tchauzinho pra turma. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Então, um tchau, tchau pra você, até o próximo vídeo. Gostou? Deixe a sua curtida, compartilhe para levar para as pessoas que você entenda que precisem assistir esse vídeo. Mais essas informações. Se estiver no canal do YouTube, assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever e se inscrevendo você vai estar sempre atualizado sobre os nossos novos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.